E aí, pessoal, voltamos de novo para a nossa segunda parte da aula, falando agora sobre as civilizações, as civilizações, civilizações pré-colombianas, né? Então vamos falar aqui sobre a primeira das civilizações pré-colombianas, que foi a civilização maia. Essa civilização que viveu nessa regiãozinha em verde, é, denominada pelos pesquisadores, né, pelos estudiosos, como Mesoamérica. Nós chamamos aqui essa região então de Mesoamérica. Beleza, pessoal? Então vamos aí estudar agora a civilização maia, tá? Essa civilização maia viveu então nessa região onde nós chamamos de Mesoamérica, a região da Península de Yucatán. Essa região da Península de Yucatán é a região que compõe hoje a Guatemala e Honduras. Quando que começou a organizar essa civilização, pessoal? Então, segundo alguns estudiosos, essa civilização ela chegou a se organizar por volta de 3.000 anos antes de Cristo, e quando os espanhóis chegaram na América, eles já haviam sido totalmente dizimados, né? Uma população que já havia sido extinta, o que provavelmente leva a crer que eles foram dizimados aí por furacões ou por algumas epidemias, e posteriormente a desagregação dessa civilização levou à conquista dela por outros povos, entre eles, segundo alguns analistas, a civilização asteca. Mas o que cabe para nós agora é entendermos a civilização maia. Então vamos lá. A civilização maia, turminha, ela passou por 3 fases, tá? Quais foram essas 3 fases da civilização maia? A primeira, que é o pré-clássico, vai aí de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo a 250 depois. Depois nós teremos o clássico e o pós-clássico. O pós-clássico vai ser o período onde nós teremos a formação típica dessa civilização maia, que é a formação das cidades-estados. Entre essas cidades-estados nós tivemos aí Tikal, né, que foram algumas das cidades-estados mais importantes da civilização maia. Beleza? Tikal, Palenque, entre outras. Ok, pessoal? Então a decadência, como eu havia já adiantado para vocês, a decadência dela ocorre já no século IX e no século XVI, quando nós teremos a chegada dos portugueses, dos espanhóis aqui na América, nós já teremos, portanto, essa civilização extinta. Sussu? Então vamos lá, vamos continuar aí com a civilização maia. Aqui eu coloquei para vocês algumas das descobertas dessa civilização maia, né? Algumas obras arquitetônicas. Essas obras elas só permaneceram hoje, até os dias de hoje, porque elas foram ocultadas pelas florestas, o que nos leva a crer que os espanhóis não tiveram acesso a essas construções e, portanto, não derrubaram, tal como as construções maias. Beleza? Então aqui nós temos algumas das célebres construções maias. Ok, turminha? Continuando aí, é interessante também entendermos que eles tinham uma sociedade toda baseada na religião, lembrando que a religião dava todo o suporte para esse modelo de Estado, que era um Estado teocrático, onde então a religião empregava e determinava como a vida deveria ser. Lembrando que tanto a religião quanto os cargos ocupados dentro das cidades-estados eram ocupados pela aristocracia e não pelos camponeses, tá? A escrita maia era uma escrita pictográfica, então nós temos cheio de desenhos expressos lá no caracol, que é um dos símbolos existentes até os dias de hoje dessa civilização maia. E aqui ao lado vocês podem ver as contagens numéricas, né, como que os números eram feitos pelos maias. Então vejam, para nós os números 0 seria assim, né, que é baseado justamente nessa numeração arábica. Para os maias,
eles colocavam como se fosse um vazio. Esse símbolo aqui significa vazio para eles, tá? E aí o 1 com um pontinho, 2 com 2 pontinhos, 3 com 3 pontinhos, 4 com 4 pontinhos, e assim nós teremos, portanto, os 4 números. Quando chegava no 5, veja, nós tínhamos uma reta. E aí ao chegar numa reta, e vai 6 é um pontinho, uma reta, e assim por diante. Quando chegava no 10, nós tínhamos 2 traços, e assim sucessivamente. 15, 3 traços, 24 traços. Era assim que eles desenvolveram, portanto, a sua linguagem numérica. Beleza? Bom, continuando aí sobre a civilização maia, eles também praticavam a agricultura. É interessante vocês verem que a agricultura praticada por essa civilização, ela vai, de certa forma, influenciar o modo de vida deles, né? Então nós tínhamos aí uma economia agrícola baseada no cultivo do milho, o milho muito importante nessa região central da América. Vocês vão ver que ele vai aparecer também para a civilização asteca. E o cacau também era outro alimento bastante desenvolvido e cultivado nessa região. Além disso, a batata. Criaram complexos sistemas de irrigação, tá? E além disso utilizavam o conceito do zero como um conceito vazio. Um ponto interessante aqui, pessoal, é elencar a vocês que os maias, eles não conheciam o ferro, não conheciam a roda e muito menos o animal de transporte, tá? E portanto eles também não conheciam o arado. Todo esse sistema de cultivo, de agricultura, era realizado manualmente. Então ia lá manualmente e eles faziam os complexos canais de irrigação, que hoje vêm sido cada vez mais descobertos através de fontes arqueológicas, de pesquisas realizadas na região, tá? E fizeram todo esse sistema de criação que acabava sustentando essa civilização. O mais importante e famoso calendário dessas civilizações pré-colombianas foi o calendário azteca, ou calendário maia. Esse calendário maia, existiam 2 calendários. Existia o calendário solar e existia também o outro calendário, que era um calendário para os rituais. Tá? O calendário solar, ele continha 19 meses e o calendário dos rituais, ele tinha 13 meses. Quando esses calendários eles coincidiam, ou seja, chegava lá nos meses que batia dos dois, isso demorava-se muito tempo, né? Chegava-se ao fim de um ciclo. Por isso eles acabaram prevendo aí o fim de um novo ciclo, de um ciclo e a entrada de um novo ciclo em 2002. Beleza? Aqui é interessante também entendermos que eram povos que viviam da agricultura, e por viver da agricultura eles tinham um exímio conhecimento da natureza. Então eles viviam lá pesquisando através de suas construções, né, de suas construções arquitetônicas. Aí no caso nós temos eles fazendo a análise da astronomia, então vendo todo o movimento do Sol, verificando o movimento da Lua e assim determinando com precisão alguns eclipses solares e eclipses lunares. Porque, como eu disse, eram indivíduos que viviam da agricultura, ok? Então assim nós temos aí essa civilização se desenvolvendo, e através das suas pirâmides eles conseguiam fazer essa observação dos astros. Beleza, pessoal? Bom, continuamos agora com uma nova civilização, que é a outra civilização aqui entendida para nós como uma civilização altamente desenvolvida, que é a civilização asteca. A civilização asteca ela vai se desenvolver nessa regiãozinha, na região central da América, onde hoje é a região atual do México, tá? Então, muito antes do México existiam os mexicas. Daqui a pouco a gente volta para falar, portanto, sobre essa civilização asteca na terceira parte do vídeo. Não saiam daí.